Se tá com fome, vai comer lixo. A frase saiu alta, clara. Gente ouviu, gente riu, gente fingiu que não ouviu. O homem pobre ficou parado, bem na porta do restaurante. Não estava bêbado, não gritava, não ameaçava ninguém. Só segurava um boné velho nas mãos. Moço, sobrou alguma coisa da cozinha? Perguntou de novo, com a voz seca. O dono do restaurante, de camisa branca e relógio caro, nem levantou da cadeira. Fez um gesto com a mão, impaciente. Aqui não é lugar para mendigo. Alguns clientes olharam. Uma mulher desviou o rosto. Um homem continuou comendo, mastigando devagar. A humilhação não veio só da frase. Veio do silêncio coletivo. O homem pobre respirou fundo. Olhou ao redor. Viu pratos cheios, comida indo embora intacta, risadas, taças erguidas. Eu não tô pedindo dinheiro, disse ele quase num sussurro. Só comida. O dono se levantou de vez. Você é surdo? Ou o quê? Vai embora antes que eu chame a polícia. O homem pobre assentiu com a cabeça. Não discutiu, não xingou, não implorou. Antes de sair, ainda ouviu a última frase, dita como piada. Com esse cheiro aí, só lixo mesmo. Ele saiu, mas o que ninguém naquele restaurante imaginava é que aquela frase não tinha acabado ali. Ela só tinha começado. E horas depois, o mesmo homem que mandou outro comer lixo ia implorar por ajuda, com a voz quebrada e os olhos cheios de medo. Antes de continuar essa história, clica no joinha e siga nosso canal. O restaurante estava cheio. Pedidos saíam rápidos. O caixa apitava sem parar. O dono caminhava entre as mesas com o mesmo ar confiante de sempre. Mesa 8 pediu sobremesa, avisou o garçom. Anota tudo, respondeu ele sorrindo. Hoje a casa tá cheia. O celular vibrou no bolso. Ele ignorou. Vibrou de novo. Que inferno, murmurou pegando o aparelho. Quando viu o nome na tela, o sorriso sumiu. Escola Municipal, Lucas. Ele atendeu de imediato. O que foi? Do outro lado, a voz saiu apressada. Seu filho sofreu um acidente no intervalo. Ele caiu da escada, bateu a cabeça. O salão ficou distante. O som virou ruído. Ele tá bem? Perguntou com a voz falhando. Houve uma pausa curta demais. Ele está consciente, mas precisamos levá-lo para o hospital agora. O dono desligou sem responder. Pegou a chave do carro. Saiu sem avisar ninguém. Deixou clientes esperando, mesas cheias, dinheiro em cima da mesa. No caminho, a imagem veio sem pedir licença. O homem na porta, o boné velho. O pedido simples e a frase: se tá com fome, vai comer lixo. Ele apertou o volante. Agora não, murmurou tentando afastar o pensamento, mas não adiantava. Quando chegou ao hospital público, encontrou exatamente o que nunca teve que enfrentar. Fila, gente chorando, gente implorando. Ele se aproximou da recepção. Meu filho sofreu um acidente. Eu preciso que ele seja atendido agora. A atendente nem levantou os olhos. Senha e documento. Senha. A palavra bateu forte. Ele puxou uma cadeira de plástico, sentou e esperou. Pela primeira vez na vida, não era ele quem decidia nada. O corredor do hospital cheirava a desinfetante barato. O dono do restaurante observava o relógio no pulso. Cada minuto parecia uma provocação. Foi então que ele viu. No canto do corredor, sentado em uma cadeira de plástico, estava o homem. O mesmo boné, a mesma roupa gasta, o mesmo olhar cansado. O homem que ele tinha mandado comer lixo. O coração do rico deu um salto seco. Não, murmurou. O homem pobre levantou os olhos. Reconheceu na mesma hora. Os dois ficaram se encarando por um segundo longo demais. Não houve raiva, nem sorriso, só memória. O homem pobre se levantou devagar e foi até a recepção. Falou baixo com a enfermeira. Não gesticulou, não exigiu. Em menos de 2 minutos, um médico apareceu. Antônio? O homem pobre assentiu. Pode me acompanhar. Ele entrou por uma porta lateral, sem fila, sem senha, sem discussão. O dono do restaurante sentiu um nó no estômago. Ele se levantou e foi até o balcão. Com licença, aquele homem entrou agora. Como assim? A atendente respondeu sem emoção.
Ele é voluntário aqui. Voluntário. A palavra ecoou. Enquanto isso, o rico continuava esperando. O tempo passava. Nada acontecia. Até que ele percebeu algo terrível. Pela primeira vez na vida, ele precisava de alguém. E não tinha nada a oferecer em troca. O nome do filho ainda não tinha sido chamado. O dono do restaurante levantava e sentava a cada 2 minutos, como um animal preso. As mãos suavam, a boca estava seca. Então o homem pobre voltou pelo mesmo corredor. Caminhava devagar, mas com firmeza. O rico levantou quase por instinto. "Ei!" chamou, hesitante. O homem parou, virou o rosto. "Você?" disse apenas isso. Não havia ironia, nem desprezo, só constatação. O rico engoliu seco. "Meu filho." Ele bateu a cabeça. "Disseram que precisa de exame urgente." O homem pobre observou em silêncio. "Eu vi você falar com a enfermeira." Continuou o rico, a voz já diferente. "Você conseguiu entrar rápido." Silêncio. Eu preciso de ajuda." A frase saiu quebrada. Nunca tinha dito aquilo daquele jeito. Nunca tinha precisado. O homem pobre respirou fundo. "Ajuda custa," respondeu. O rico reagiu na hora. "Eu pago o que for. Dinheiro não é problema." O homem pobre levantou uma sobrancelha. "Engraçado," disse com calma. "Hoje mais cedo, quando eu precisei, você não perguntou quanto custava." A frase entrou como lâmina. O rico abaixou a cabeça. "Eu errei." Não foi desculpa bonita. Não foi discurso. Foi verdade crua. Eu falei uma coisa que não tinha volta. O homem pobre cruzou os braços. "Falou. Se eu pudesse." "Não pode," interrompeu. Silêncio pesado. O corredor inteiro parecia ouvir. "A pergunta agora," continuou o homem pobre, "não é se você tem dinheiro." Ele se aproximou um passo. "É se você aprendeu." O rico não respondeu com palavras. Respondeu ficando ali, em silêncio, esperando. E isso já era diferente de tudo. O homem pobre observou o dono do restaurante por alguns segundos a mais. Era estranho vê-lo assim, quieto, sem ordens, sem arrogância. "Você sabe por que eu entrei rápido?" perguntou finalmente. O rico balançou a cabeça. "Porque você conhece alguém aqui?" "Porque eu fico aqui," respondeu ele. "Todo dia." O rico franziu a testa. "Você trabalha no hospital?" "Não." "Então, sou voluntário," disse com simplicidade. "Há muitos anos." O rico sentiu o peso daquela palavra. Voluntário, sem ganhar nada? O homem pobre assentiu. "Eu ajudo famílias que ninguém ajuda. Falo com médicos, corro atrás de exame, às vezes consigo vaga, às vezes não." Ele fez uma pausa curta. "Nem sempre dá certo." O rico engoliu seco. "E por que você faz isso?" O homem pobre desviou o olhar para o fim do corredor. "É porque um dia não fizeram por mim." O silêncio que veio depois foi pesado demais para ser ignorado. "Minha filha caiu de uma escada," continuou ele sem emoção aparente. "Bateu a cabeça, ficou esperando." O rico sentiu um frio percorrer a espinha. Quando chamaram, já era tarde. O homem pobre respirou fundo, como quem fala de algo antigo, mas ainda vivo. "Depois disso, eu nunca mais saí daqui." O rico não conseguiu responder. Tudo o que ele tinha, dinheiro, status, respeito, não tinha servido de nada para aquele homem no momento mais importante da vida. "Você ainda quer pagar?" perguntou o homem pobre, olhando direto nos olhos dele. O rico abriu a boca e fechou. Porque finalmente entendeu, ali dinheiro não comprava nada. O relógio marcava quase 2 horas desde que o filho tinha entrado para os exames. 2 horas que pareceram 2 dias. O dono do restaurante estava sentado, inclinado para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando, mesmo sem saber para quem. O homem pobre permanecia em pé, encostado na parede, em silêncio. Nenhum dos dois falava. Até que a porta se abriu. O médico apareceu com a prancheta na mão. "Lucas!" O dono do restaurante se levantou num pulo. "Sou eu." O exame mostrou um traumatismo leve. "Foi por pouco," disse o médico.
Se tivesse demorado mais, poderia ter sido grave. O ar voltou aos pulmões do pai. Mas ele vai ficar bem? Perguntou com a voz falhando. Vai, já está fora de perigo. O homem fechou os olhos. As pernas fraquejaram. Ele precisou se apoiar na parede para não cair. Quando abriu os olhos de novo, procurou o homem pobre. Obrigado, disse. Se não fosse você... Não foi por você, interrompeu o homem pobre com firmeza. Foi pelo menino. A frase bateu fundo. Eu ajudo crianças aqui há anos, continuou ele. Filhos de gente que ninguém vê, que ninguém escuta, que ninguém respeita. O dono do restaurante sentiu vergonha subir pelo rosto. Hoje foi a primeira vez, completou o homem pobre, que você sentiu como é esperar. O silêncio voltou, mas agora não era vazio, era aprendizado. O dono do restaurante voltou para casa já de madrugada. O filho dormia no quarto, monitorado, com um curativo na testa. A respiração calma era o único som que importava. Ele ficou ali por longos minutos observando. Pensou no hospital, no corredor, na cadeira de plástico. Pensou no homem que ele tinha humilhado. Quando saiu do quarto, sentou na sala, no escuro. Não ligou a televisão, não pegou o celular, só pensou. Na manhã seguinte foi ao restaurante. Abriu a porta mais cedo do que nunca. Os funcionários estranharam. Chefe, tá tudo bem? Perguntou um deles. Ele assentiu. Tá, mas não estava. No meio da manhã, um morador de rua se aproximou da porta. Cena comum, rotina antiga. O segurança se adiantou. Ei, aqui não! Para, disse o dono. O segurança congelou. O morador de rua olhou confuso. O que você precisa? Perguntou o dono com cuidado. Qualquer coisa para comer? O dono respirou fundo. Entra. O salão inteiro ficou em silêncio. Não era um gesto heróico. Era correção tardia. Mas, mesmo assim, algo ainda incomodava. Porque ele sabia. Ajudar uma pessoa não apaga o que foi dito para outra. Nos dias seguintes, o dono do restaurante passou a ir ao hospital sem motivo aparente. Dizia para si mesmo que era só para acompanhar o filho em exames de rotina, mas sabia que não era. Ele procurava alguém, sentava no mesmo corredor, olhava cada rosto, esperava, até que no terceiro dia criou coragem e perguntou a uma enfermeira mais velha. A senhora conhece um voluntário, um senhor simples, sempre fica por aqui? Ela franziu a testa por um instante. Você está falando do Antônio? O coração do dono acelerou. Acho que sim. A enfermeira suspirou. Ele não vem hoje. Por quê? Ela hesitou antes de responder. Porque hoje faz aniversário da filha dele. O dono sentiu um aperto no peito. Ela morreu aqui, continuou a enfermeira em voz baixa. Há muitos anos. Falta de vaga. Falta de gente que se importasse. O silêncio pesou. Depois disso, disse ela, ele passou a vir todos os dias, nunca pediu nada, nunca aceitou dinheiro, só ajuda. O dono do restaurante sentou devagar, na mesma cadeira de plástico, e ali, finalmente, entendeu algo que não tinha preço. A fome que aquele homem sentiu naquele dia não era só de comida, era a fome antiga de um mundo mais humano, e ele tinha escolhido responder com desprezo. Era fim de tarde, quando o dono do restaurante voltou ao hospital. Não tinha exames marcados, não tinha motivo oficial. Só uma necessidade estranha de estar ali. Sentou no corredor de sempre. Esperou. Depois de quase uma hora, ouviu passos lentos atrás de si. Você de novo? A voz era inconfundível. Ele se levantou na mesma hora. Eu precisava te ver. O homem pobre estava ali. O mesmo boné. O mesmo olhar cansado. Pra quê? Perguntou direto. O dono respirou fundo. Pra dizer que eu descobri. Descobriu o quê? Sobre sua filha. Sobre o que você faz aqui. Sobre quem você é. O homem pobre desviou o olhar. Isso não muda o que você disse. A frase doeu mais do que qualquer acusação. Eu sei, respondeu o dono. E não vim pedir perdão. O homem pobre franziu a testa. Então, veio fazer o quê? Assumir que eu fui pequeno. Silêncio. E pequeno demais para achar que dinheiro resolve tudo. O homem pobre observou por alguns segundos. Isso é raro, disse.
mas não apaga. Eu sei. E ali, pela primeira vez, o dono não tentou se justificar. Na semana seguinte, algo mudou. O restaurante continuava cheio, mas diferente. Uma mesa foi retirada, depois outra. No lugar, uma pequena área foi montada perto da entrada. Comida simples, sem cardápio, sem cobrança. Isso vai afastar cliente, disse o gerente. Então que afaste, respondeu o dono. Os boatos começaram rápido. Ele enlouqueceu? Virou caridade agora? Esse lugar não era assim. Alguns clientes realmente pararam de ir. Outros ficaram. O lucro caiu. O respeito fácil também. Mas toda noite, quando o restaurante fechava, o dono lembrava do corredor do hospital e dormia em paz pela primeira vez em anos. Porque agora ele sabia, status nunca vale mais do que consciência. Dias depois, o filho chamou o pai no quarto. Pai, por que você deixou aquele homem entrar no restaurante? O dono sentou na cama. Porque eu errei com alguém. Muito? Ele assentiu. Muito. O menino pensou por alguns segundos. E ele te perdoou? O pai respirou fundo. Não sei. Isso te incomoda? Não mais. O menino franziu a testa. Por quê? O pai respondeu com calma. Porque nem tudo que a gente faz certo é para ser perdoado. Às vezes é só para não repetir. O menino assentiu satisfeito. Ali, naquele quarto simples, o pai percebeu. O verdadeiro ajuste de contas não foi com o homem pobre, foi com o filho. Meses depois, o dono do restaurante nunca mais viu Antônio. Ninguém sabia ao certo se ele ainda vinha ao hospital, ou se tinha simplesmente seguido ajudando em silêncio. Mas toda vez que alguém se aproximava da porta pedindo comida, o dono lembrava da frase que nunca deveria ter dito. Se tá com fome, vai comer lixo. E corrigia o passado com ações, não com desculpas. Porque algumas lições não vêm para te enaltecer, vêm para te quebrar e te refazer melhor. Se essa história te fez refletir, curta o vídeo. Comente o que você teria feito no lugar desse homem e se inscreva no canal para não perder nenhuma história nova como essa. Aqui, a gente não conta histórias para massagear ego, conta para mexer por dentro.